Olá, pessoal! O regime de comunhão universal de bens tem como principal característica a comunicação de todos os bens, sejam eles futuros ou atuais do casal. Ou seja, nesse regime, os bens que os cônjuges tinham antes do casamento e os bens adquiridos depois do casamento se transformam em um único patrimônio. Mas antes de continuar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. No capítulo 4 do Código Civil, nos artigos 1667 ao 1671. Neste regime, predominam os bens comuns de qualquer natureza. Podem ser os bens móveis e imóveis, os direitos e as ações. Esses bens permanecem indivisíveis até que a sociedade conjugal termine. Sim, de acordo com o Código Civil, as dívidas posteriores ao casamento se comunicam entre os cônjuges. O artigo 1667 do Código estabelece que as dívidas fazem parte da totalidade dos bens, desde que adquiridas em proveito dos cônjuges. O Código Civil traz uma lista de bens que são considerados bens próprios. Os bens excluídos da partilha dos bens são trazidos pela lei, mas também podem ser estabelecidos em um acordo antes do casamento. Entretanto, se não existir nenhuma exclusão, não pode um cônjuge pegar um bem comum e privar o outro do uso deste. Tratado no artigo 1668 do Código Civil, os bens excluídos, também chamados de incomunicáveis, são os seguintes: os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, ou seja, os bens doados em vida ou deixados em testamento, ou os que se substituírem, estes serão excluídos, desde que o testamento tenha uma cláusula tratando da sua exclusão. Os bens, frutos de uma herança, gravados de fideicomismo, e o direito do herdeiro fideicomissado, antes de realizada a condição suspensiva. Nesse caso, o bem fica durante certo tempo sob uma condição, fixado por quem deixou em testamento, em poder de um fiduciário, surgindo assim o fideicomisso, que é uma espécie de substituição de quem vai receber um bem de um testamento. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Assim, o devedor responde pelas suas dívidas criadas antes do casamento, a não ser que as dívidas tenham sido criadas para o preparativo do casamento, como enxoval ou aquisição de imóveis, ou as que se revertam em proveito do casal, como a aquisição de um imóvel que servirá para a residência dos dois. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. O mesmo caso do primeiro item, já que também se trata de uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Os bens para uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Os proveitos do trabalho pessoal de cada cônjuge. As pensões, meios-soldos, montepios e outras semelhantes. Após a divisão do ativo e do passivo, ou seja, após o final da comunhão, acabará a responsabilidade que cada um dos cônjuges com os credores do outro. Assim, a responsabilidade pelas dívidas se torna pessoal, e quem vai responder pela dívida vai ser o cônjuge que a contraiu. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!